Salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui, para falar sobre a suposta xenofobia no futebol brasileiro, principalmente contra treinadores. Ontem houve o julgamento da briga generalizada no Clássico Atletiba, muitos jogadores sendo julgados, treinador da equipe do Curitiba também, Antônio Oliveira, português, e aí que começou todo esse burburinho, porque um dos auditores, Rubens Dobransky, auditor do TJD Paraná, em determinado momento do depoimento do treinador do Coritiba, o Antônio Oliveira, disse que os técnicos portugueses que estão trabalhando atualmente no Brasil estão querendo marcar territórios. Ele fala mais coisas ali, questão da postura dos técnicos portugueses. E para completar ainda, generalizou totalmente todos os técnicos portugueses no Brasil. E para completar, ele falou que não, isso não era algo pejorativo contra os técnicos portugueses. Até porque anos atrás eram os argentinos que faziam a mesma coisa. Então, eu entendi que ele foi muito preconceituoso. E isso a gente já tinha até falado no vídeo anterior que a gente tratou ali da questão do Abel Ferreira, que a imprensa pega muito no pé dele, e acontece também com o Vitor Pereira no Flamengo, a gente vê, está acontecendo agora com o Antônio Oliveira no Curitiba, tendo muito problema ali em coletivas de imprensa, e a gente sabe que tem perguntas que são tendenciosas, os caras já sabem o perfil da pessoa, não da nacionalidade, da pessoa mesmo, e acaba tirando os caras do sério. Mas o que você achou desse fato aí? Você acha que houve um certo preconceito, uma xenofobia aí desse auditor do TJD do Estado do Paraná? Cara, eu não acho, não. Para ser bem sincero, é lógico, né? Vai analisar o conceito, o que é xenofobia e tal, é contra estrangeiro, Óbvio que esse caso foi direcionado contra estrangeiros, mas eu acho que o problema é outro, na verdade. O que a gente já falou no caso do vídeo do Abel lá, o Abel tá ganhando tudo aqui, o Abel tá expondo todas as fraquezas, todas as falhas do futebol brasileiro, seja de técnico, seja de diretoria, seja de confederação. Isso está incomodando muita gente, cara. Isso está incomodando. Então, agora, o fato do cara ser português está sendo usado como pretexto para... Todo português hoje está sendo tratado como se fosse parente do Abel. Mas, na verdade, o grande incômodo eu acho que é direcionado com ele por ele ser bom e não por ele ser português. A questão que pegou, no meu entender aí, que ele coloca todos os portugueses no mesmo pacote. E, cara, a gente vê as entrevistas do Luiz Castro, por exemplo, o cara, porra, um gentleman, fala muito bem. Tem o Renato Paiva no Bahia também, a gente não ouviu nada ainda ruim ali vindo dele. Tem o treinador Ivo Vieira também do Cuiabá. Então eu não consigo aceitar essa generalização que todos os portugueses são dessa forma. E não mas porque não é o caso, nem o próprio Abel é dessa forma. Ele é um cara mais direto e tal, só que ele é um cara muito correto. Você citou o Vitor Pereira ali, o tratamento que ele tem recebido, primeiro que não é geral, é muito mais da torcida do Corinthians do que de todo mundo, de mídia e tal. Ainda tem muita gente que releva o que ele fez, mas é longe de ser pela nacionalidade portuguesa dele. É só pelo fato dele ter chegado aqui como uma grande estrela, feito um trabalho ruim e saído do time da forma mais canalha possível. E agora ele vai para um time e continua fazendo um trabalho ruim e continua se achando um grande treinador. Então, tudo que ele recebe de crítica e tal, e que pode se dizer perseguição, é em relação a isso. Ele podia ser brasileiro, ele podia ser qualquer coisa que eu acho que nesse caso o tratamento seria o mesmo. Em relação ao Abel também, só porque ele está ganhando, e tanto não é problema de estrangeiro que o Jorge Jesus aqui não era tratado assim. Ele era um puta de um escroto. O cara metia o pau, xingava o jogador no meio do jogo e tal, só que ele era do time da massa, né? E ele tava ganhando, ele tava por cima. Então, quando o que você faz no Flamengo tem uma repercussão, o que você faz fora ou contra o Flamengo tem uma repercussão bem diferente, né? Principalmente na mídia brasileira.
Não, mas o pior é que daí eu estava ouvindo no rádio também, na CBN Curitiba, o comentário do Carneiro Neto, também jornalista aí, bem famoso na Curitiba, dizendo que isso daí é coisa de português, os técnicos portugueses são todos assim, mas ele esquece que tem muitos treinadores brasileiros também que são assim. A gente Ou pode até mais, né? até mais. A gente pega Mano Menezes, pô. Mano Menezes Felipão. Felipão, o Dunga, né? O Dunga na seleção era incrível. Então, cara, isso eu não consigo aceitar que direcione, o técnico português é assim, teve o caso do Pesolano também no Cruzeiro, que foi expulso, acho que foi pela Série B no passado, ele foi expulso, estava gravado tudo que ele não falou absolutamente nada para o árbitro e ele falou, não, isso daí já chega a ser xenofobia, porque eu falar oi, eu tô sendo divertido. E aí a gente entra naquele outra discussão que a gente falou até no vídeo do Abel, que talvez a inveja, a gente não conseguiu chegar no que a imprensa tem com os treinadores estrangeiros. O fato é que a maioria deles está tendo sucesso no Brasil, e isso deve incomodar uma grande parte da imprensa e do pessoal do futebol, né? É isso mesmo, cara. Tudo no Brasil que se relaciona a futebol, existe uma zona de conforto. E ninguém quer mexer nessa zona de conforto. Aí quando chega um cara e cutuca isso, ele vai incomodar. Quando esse cara é de fora do Brasil, talvez ele vai incomodar mais ainda, porque ele não, daí os caras vão alegar que ele não conhece o Brasil, que ele não conhece a cultura, que ele não sabe nada, que ele vem de fora achando que é melhor que os que são daqui, que de fato é, mas não por ser estrangeiro. Ele é melhor porque ele é melhor, ele é mais dedicado, ele é mais profissional, ele é até uma pessoa melhor. E isso você pode comparar ele até com próprios portugueses, como o Vitor Pereira, por exemplo. Não querendo insistir muito no caso do Vitor Pereira, mas eu acho que tudo isso é subterfúgio, cara. As pessoas usam algumas coisinhas aqui para querer aumentar assunto e tal. Eu tenho certeza que se o Vitor Pereira, em vez de sair do Corinthians da forma que saiu para ir para o Flamengo, tivesse saído do Flamengo dessa mesma forma e ido para o Corinthians, esse cara já não estava mais aqui, já tinha sido escorraçado e estava sendo criticado 24 horas por dia na mídia. Mas, cara, eu sinto que a imprensa tem um papel determinante nisso também. A gente vê uns Casagrande da vida falando as besteiras, falando que bem entendem, igual nós aqui também estamos falando que a gente bem entende, e acaba que influencia juízes, influencia tudo, torcida, acaba deixando um cenário ruim pro treinador estrangeiro. E no caso do Antônio Oliveira no Curitiba, eu até lembro estava assistindo uma coletiva, foi que o Curitiba venceu de 3-0 o Maitá pela Copa do Brasil. E a primeira pergunta pro técnico, o repórter chegou, o Curitiba estava 3 jogos sem marcar, né? Um alívio poder marcar, e o técnico do Curitiba já interrompeu a pergunta e falou, não, tá errado. A gente marcou o jogo não é o último, o penúltimo contra o Londrina pelo Campeonato Paranaense. E aí já falaram que não, foi grosso que interrompeu. Não, mas o repórter tá falando bosta. O cara tem que estar preparado para fazer uma pergunta. Vai fazer pergunta idiota, e aí eu gosto disso dos portugueses. Cara, pergunta idiota você responde de forma idiota também. Não dá pra gente ficar, aí o que você acha da posse de bola e não fazer gol? Pô, vai falar o quê? Não, acho legal, não quero fazer gol. Faça-me um favor, os caras também pedem para tomar umas patadas, né? E isso é uma coisa cultural até, né? Porque dizem que o português é muito literal e tal, mas também não é exclusividade, cara. Você vê, o Muricy Ramalho era assim, cara. O Muricy Ramalho era brasileiro. Não sei nem se saiu do Brasil em algum momento da vida dele. O cara fazia pergunta idiota, ele dava no meio, até de forma mais escrota, entre aspas, do que os portugueses fazem, porque ele fazia na brincadeira e tal, então ele tinha uma licença ali para ser até mais mal educado, só que todo mundo sabia que ele estava brincando e tal. Agora o português, só por ele ser direto, e não tem nada de errado em ser direto, você receber uma pergunta que é feita sobre uma premissa falsa e você corrigir essa premissa não é falta de educação, isso é elucidação, isso é correto, isso ele está trazendo a informação correta primeiro para a premissa e depois para a resposta. Não tem nada de errado nisso. É porque eles estão acostumados a lidar com um cara estúpido, né? Estúpido no sentido de burro, né? Sim.
Eu lembrei de outro detalhe dessa fala do jornalista Carneiro Neto ali, que ele fala que o que falta para os treinadores portugueses agora não lembro se foi escolaridade, primeiro grau completo, alguma coisa assim. Pô, o cara tá de sacanagem, né? Porque bem o contrário, né? É o que falta para os brasileiros. Isso. É o que falta para os brasileiros. A gente vê um Lisca doido na beira do gramado lá, da forma que tá, e os caras vão para cima dos portugueses. Mas aí. O craque Neto como possível candidato à presidência de um clube, daí não dá para levar a sério. Cara, mas em resumo, até porque a gente já comentou sobre esse assunto, a gente fala bastante sobre isso. Metade dos treinadores, por enquanto, né, da primeira divisão são estrangeiros. Você sente que isso incomoda os próprios treinadores brasileiros também? Claro, absolutamente. Os caras estão acostumados a trabalhar com aquela reserva de mercado, né? Porque o cara não tem. Isso é uma coisa que o próprio Mauro César Pereira sempre diz, né? Que os treinadores, é a única profissão do mundo que o cara trabalha mal para se manter no trabalho, porque a justificativa sempre é o resultadista. O cara não faz o time ganhar porque ele precisa do resultado para se manter no emprego. Não faz o time jogar bem, porque ele precisa ganhar. E aí ele joga mal para jogar por uma bola, ou seja, ele está fazendo um trabalho ruim, e isso nunca funciona. Não tem nenhum técnico retranqueiro que fica 2, 3 anos no clube. Isso nunca funciona. Só que ao mesmo tempo esse cara sai daqui hoje e amanhã ele está em outro clube. São os mesmos caras, os mesmos times. Então, a partir do momento que esse grupinho passa a ter gente entrando de fora e fazendo de fato bons trabalhos, é lógico que isso incomoda. Os caras vão ter que se mexer. Os caras têm o trabalho mais fácil do planeta. É trabalhar mal, ganhar muito dinheiro e fica pulando de galho em galho. Você vê até o Vitor Pereira, por exemplo, está 2 meses no Flamengo. Por que ele não foi demitido até agora? Porque a multa de rescisão de contrato dele é 20 milhões de reais, cara. Aí o cara é demitido. Às vezes ele está torcendo para ser demitido. Então, mas aí qual que é o erro disso aí? Todo mundo está errado. Quem deu esse contrato para ele, porque ele já está se resguardando, sabendo que não tem obrigação nenhuma de fazer um bom trabalho. E se ele for demitido, ele não tem nenhuma pressa de se recolocar, porque ele vai estar garantido ali 20 milhões de reais, o quê? É mais de um ano do que ele ganha de salário no Flamengo. Então os técnicos estão acostumados a lidar com isso. E aí quando vem alguém de fora, começa a mexer nesse vespeiro aí, é óbvio que as abelhinhas vão ficar tudo doidas, né? E a gente percebe isso até pelo fato do Brasil não ter, talvez, a gente fala aí do Diniz, que monta bons times, mas, cara, a gente não vê nenhum técnico surgindo ali como, pô, esse cara é bom, esse cara pode um dia chegar nesse... Cara, não tem, a gente vê... E o Diniz também é criticado, né? Sim, o Diniz pelos também técnicos. Ele não é bem visto por ninguém, pelos técnicos, pela mídia e tal. Ele só não tá no nível de porrada diária que o Abel tá, porque ele não ganha títulos. A hora que ele começar a ganhar, ele vai... Só que daí não vai ter papo de xenofobia, porque o Diniz é brasileiro, né? Não, mas, cara, tá, a gente pode tirar o Diniz ali, que é uma promessa ainda de treinador, né? Mas a gente não vê mais ninguém, a gente vê rodando Jair Ventura, que não ganha nada, mas está sempre aí, a gente vê Jorginho, Lisca, sem falar nos Eduardo Barroca da vida, Eduardo Batista. Cara, é aquele ciclo que você comentou ali, que em vez dos treinadores, eu acho que buscarem junto à CBF, a CBF tem que fazer parte disso, tem que trabalhar para isso, conseguir, agora eu não sei, formal, mas não aquele negócio que eles fazem na CBF Academy lá, fazer algo melhor, algo que realmente seja produtivo, não ir lá assistir uma palestra e, não, tá pronto, pode treinar. Eu acho que falta um pouco dos treinadores se coçarem também, dos treinadores brasileiros se coçarem, como foi feito em Portugal, e aí quando vem falar, não, esses portugueses são arrogantes, acham que são melhores, cara, mas aparentemente são mesmo. Na minha opinião, que os brasileiros, pelo menos, eles são. Então, sim, falta os brasileiros irem atrás, igual os portugueses foram. Eu acho que a CBF nem é o caminho, cara. Para melhorar o nível dos técnicos, teria que melhorar o nível da competição. Para de ficar jogando fora também, né? Contra time da Série C e Série D no estadual, aí fica aí, joga clássico. Faz a preparação do ano aí, faz torneio regional, Rio-São Paulo, Sul-Minas, como tinha antigamente, com os times grandes, com os times mais competitivos, bota eles para se enfrentarem e vamos preparar
a temporada em cima disso. É competição de alto nível que vai fazer o nível dos treinadores, dos jogadores e de todos os envolvidos crescer. Aí é mais pressão de torcida, é mais pressão de patrocinador, é mais pressão para ganhar receita e tal, porque ficar batendo em time morto aí, jogando mal, não muda nada no futebol, não faz sentido. Mas não para mudar de assunto, só esse papo da xenofobia eu não gosto de levar para esse lado, não. Apesar de, óbvio, foi uma crítica direta a portugueses, e depois o cara quis dizer que não era xenofobia porque o argentino também fazia isso. Então, porra, isso se enquadra 100% em xenofobia. Eu só não gosto de levar para esse lado, porque daí qualquer coisa vira xenofobia. E o cara ali, ok, ele foi uma fala infeliz e tal, mas ele não prejudicou ninguém, ele só mostrou que ele é um imbecil e mais nada além disso. Então, eu não gosto de levar para esse lado, porque daí acontece igual o iraniano lá. Teve um jogo, viu que estava no cu do mundo lá no Piauí, um time horroroso, provavelmente não ia nem receber salário, sei lá. Jogou um jogo, levou um xingão, já... Cara, vou vazar daqui, tá maluco? Os caras chamaram o cara de terrorista. Aí fala que é xenofobia. Porra, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que a fala, igual você falou, essa fala foi xenofóbica. Não acho que todas as críticas são xenofóbicas. Algumas, como a gente falou no vídeo do Abel, algumas parece que são, porque é uma crítica exacerbada o discurso, ao Abel que está fazendo um trabalho bom. O discurso classifica, mas não, cara, não... Eu tenho certeza que esse mesmo cara aí que falou isso dos portugueses e argentinos tem um monte de vinho português e argentino na casa dele e não tem problema nenhum com esses países, sabe? Não vejo esse preconceito. Eu acho que ele foi só infeliz e hoje tudo parece que está formulado e moldado para que o cara cometa algum crime, sabe? Mas para fechar ali a questão do julgamento ainda, eu entendo que é um erro completo dele, porque ele não precisava falar disso. Não tinha. O cara tá ali para julgar, então ele faz perguntas, ele aplica a lei. Ele não tem que ficar dando opinião devagar, se achasse que o técnico é grosso, que o técnico do Palmeiras é grosso. Aí ele se perdeu por uma estupidez dele mesmo, que não deveria só aplicar o que não é pago para fazer, né? Mas que tem a função de fazer, né? E o pior é que isso ainda acaba abrindo brecha ainda para aumentar, para gerar conteúdo no sentido ruim da coisa, porque daí, cara, era um julgamento... Para nós é bom, né? Atlético, sim, era um julgamento envolvendo Atlético Paranaense e Coritiba. Aí, só por causa dessa fala de 5 segundos do cara, o Palmeiras já se meteu na jogada. Porque a gente se solidariza e tal, porque a gente também é contra a xenofobia, como se o Abel fosse uma grande vítima aqui no futebol brasileiro. Aos meus olhos, ele é o grande herói do futebol brasileiro atualmente. Ele é o cara que está com mais moral de todo mundo. Não tem nada de coitado na história. E é isso que assusta os brasileiros, principalmente da imprensa e alguns treinadores. Mas, pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Quem quiser, vamos deixar aqui o vídeo do Abel também, que tá bacana. Mas comenta aí também o que vocês acharam dessa história do julgamento do Atletiba, essa suposta xenofobia aí, e o que vocês acham do trabalho dos brasileiros comparado com o trabalho dos portugueses no futebol brasileiro, que, no meu entender, os portugueses estão muito acima dos brasileiros. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu, tamo junto.